Então, boa noite, pessoal. Nós vamos fazer aqui então o estudo do Ornamento da Preciosa Liberação, da Popa, a segunda parte do livro. Hoje nós vamos se ater à perfeição da moralidade. Semana passada a gente olhou então a perfeição da generosidade e hoje nós vamos olhar a perfeição da moralidade, a ética, né? A ética moral. Nós vamos começar fazendo as preces iniciais para estabelecer a nossa motivação. Sempre que a gente puder fazer práticas, a gente faz as preces, ou pelo menos estabelece a motivação para aquela prática, né? Elas são uma forma da gente contemplar por que nós estamos aqui, o que que nós estamos fazendo nesse momento. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Muito bem, estão vendo aí, né? Depois que a gente fizer as preces, a gente vai fazer um tempo de silêncio. Eu vou conduzir a meditação. Então, uma vez em português, duas em tibetano. Um. Na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siri. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de daquines. Enquanto pratico, seguindo seus passos, algo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siris. Orjinge Jansan Pema Gesardon Pola Yansen Chuki no Druni Emma June Jesu Drag Ordu Kandro Mante Kur Chechi Jesu Dadruki Jingji Log Chirshek Su Song Guru Penma Siri Hum Orien Yogi No San Penma Gesar Dom Polan Yan Seng Choki No Drumni Penma Junle Jesudrak Kurdu Kandro Mante Kur Chichi Jesudandruki Jinji Lam Chirshek Song Guru Pema Siddhi Om. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodam Sochi Chonam La Janchu Bardu Dani Cham Suchi Dagi Jing Sojin Te Sonam Chi Rola Penchi Sanje Drupashok Sangye Chodam Sochi Chonam Lam Janchu Bardu Dani Cham Suchi Dagi Jing Sojin Te Sonam Chi Rola Pente Sanje Drupar Show. Muito bem, então, encontre uma posição confortável para o seu corpo e para a sua mente. Lembre-se que é bem importante que mantenha a coluna ereta, os ombros relaxados. Tenta trazer sua mente de volta para casa. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá correndo. Tá bem. Vamos lá. Vamos praticar a meditação da permanência serena, shamatha, em sânscrito, chinês, tibetano. Vamos eleger o foco da nossa respiração abdominal. É lá que você vai ancorar a sua atenção mental.
vai trazer de volta a mente para habitar o espaço do seu corpo. Deixe que a sua consciência se espalhe por todo o espaço do corpo. Quaisquer tensões que você perceber, apenas relaxe, solte, especialmente a área dos ombros. Solte o semblante na face, relaxe os olhos, maxilares, mandíbula, língua. Tudo bem relaxado e solto. Vamos trazer a mente focada nessa respiração lá no abdômen. Ar entrando e saindo. Quaisquer fenômenos vistos como externos, sons, imagens, capturem a sua atenção. Deixe eles para si mesmos. Não precisa gerar aversão ou apego. De forma gentil, retorne ao foco se você perceber que se distraiu. E no mais, mantenha a sua energia estável, relaxada, a mente clara, límpida, presente. Nada mais a ser feito, quaisquer fenômenos vistos como internos, pensamentos, emoções, imagens, também deixe-os para si mesmo. Eles surgem, duram um tempo e cessam, se dissolvem por si mesmos, se autoliberam. Nosso treino é trazer a mente de volta para casa, momento a momento, plena atenção mental. E conseguimos os próximos minutos em silêncio, mantendo esse foco, a respiração abdominal, fluida, natural, apenas testemunhada, nada para julgar.
Muito bem, pessoal. Vamos voltando. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Sabe que eu sempre falo isso, eu sempre me lembro que como é importante a gente parar, né? Você veja, 10 minutinhos que a gente parou, a qualidade da nossa mente já é outra. Então, para qualquer atividade que a gente for se dispor, um estudo, uma leitura, qualquer coisa, você estabiliza sua energia, você ganha abertura, espaço na sua mente, clareza. Então, procura fazer isso 5, 10 minutos já dá diferença, né, nas atividades. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação sobre a meditação? Então, a gente fez shamatha, permanência serena, pura, a linguagem que o Lama usa no SEB, né, que é a shamatha unifocada. E o nosso foco que a gente elegeu foi o repouso ali, a ancoragem da atenção mental na respiração abdominal. Na prática do budismo, a gente não força um tipo de respiração, né, nessa linhagem como a gente está praticando. A gente vai acompanhar a respiração natural. Se a respiração é curta, a respiração é curta. Se a respiração é longa, ela é longa. Se ela é superficial. Se ela é profunda, ela é profunda. O que o Buda diz é para que a gente tenha atenção mental e não que a gente force como exercícios do yoga, de pranayama. Não é o caso. A gente tem que manter a atenção presente ali, tá bom? E daí já é uma forma da gente se liberar do julgamento, do gosto e não gosto dos Vedanas. A gente fica, às vezes, querendo julgar
como é uma boa respiração. Uma respiração boa, ela é lenta e profunda, não é? Não é esse o caso. A gente não vai julgar nem os pensamentos, nem o corpo, nem a respiração, nem a energia. A gente vai trazer lucidez para o momento, estar presente, atento, presença mental. E aí, junto com isso, um relaxamento. Porque, no geral, como é que a gente é na nossa formação, né? Nossos estudos, a parte acadêmica. No Ocidente, a gente é constricto. A gente parece assim, tem que prestar muita atenção, tem que ser tenso para poder ser eficaz, eficiente. Então, aqui não é assim. A gente vai estar atento, com a mente clara, vívida, ao mesmo tempo relaxado, aberto, receptivo, né? E aí a gente já vai introduzir o nosso tema, que é a perfeição, né, da moralidade. Então, lembrar que são quatro qualidades incomensuráveis e seis perfeições enunciadas pelo Buda, que ele destaca como qualidades que a gente deve implementar, que a gente deve irrigar no nosso fluxo mental. As quatro qualidades incomensuráveis, a compaixão, amor, alegria, equanimidade, e as seis perfeições, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. As quatro qualidades incomensuráveis a gente viu lá no primeiro tomo, né, na primeira parte do curso, que a gente viu no semestre passado. E aí, para a gente poder aprofundar, ele fala das seis perfeições. Quem tiver interesse também pode olhar o Sutra do Diamante, que é onde ele também vai descrever de forma mais minuciosa e aprofundada as seis perfeições. Lá ele já vai dar um enfoque mais aprofundado a partir da visão do Prajnaparamita. Então pode aguardar também a gente passar aqui pelas seis perfeições e depois vocês olharem esse texto. Mesmo tem o Lama explicando, também tem retiros assim, né? É um texto clássico, né? Um Sutra do Diamante, Vajrashedika Sutra. Então, por que que a ética moral ela é importante? Por que que está dentro das seis perfeições, né? Generosidade, a gente viu a importância de se oferecer, né? De oferecer materialmente, oferecer serviços, né? Que sejam de benefício para os seres e depois oferecer a prática também, né? A nossa prática é uma oferenda que a gente faz para os seres, né? Então, a ética moral ela vai trazer a fundação, a base para a gente poder desdobrar o caminho espiritual, para dar continuidade no caminho. O que que acontece? Se eu não tiver a ética, é como se eu não tivesse a fundação de uma casa. Então, eu preciso ter a base, a fundação, para poder tudo a partir dali crescer, né? Florescer. É como se fosse assim, ó. Se eu estou em meio a uma queimada, vamos supor assim um exemplo, tiver que pegando fogo numa casa e eu for jogar mais combustível, isso não seria alguma coisa adequada, apropriada. A gente quer extinguir o fogo, a gente não vai jogar mais combustível, certo? Então, esse é o mesmo raciocínio que a gente vai usar em termos de ética e do cuidado com a moralidade. Se eu vejo que as pessoas, que os seres, que as circunstâncias é como uma casa em chamas, que aquilo está queimando pelo fogo das emoções perturbadoras, eu não vou jogar mais emoção perturbadora naquele como um combustível e queimar mais aquilo e piorar a qualidade do sofrimento das pessoas, a intensificar aquilo. Então, por isso que a gente vai ter que ter essa clareza de que há uma certa restrição, sim, vamos dizer assim. A gente se restringe de fazer mal aos outros. Isso é a primeira coisa, evitar prejudicar os outros, né? O próprio Dalai Lama recorre, né, ao Buda Shakyamuni, quando ele vai resumir, fazer de uma forma sintética o que que é o budismo. Evitar ações negativas, produzir benefícios e dirigir a própria mente. Então, eu vou ter que evitar.
né? Eu não quero complicar mais para os outros e nem para mim mesmo. Eu sei que vai reverberar em mim e também nos outros se eu fizer ações negativas, se elas forem coloridas pelas emoções perturbadoras. O principal é isso, gente. Você sempre tem que lembrar: a motivação é essencial. Não é tanto externamente o que eu estou aparentando fazer. Eu posso aparentar uma coisa que é vista como politicamente correta, vamos dizer assim. Porém, a minha emoção que me move, né, a intenção é o que vai contar mais. Por isso que a gente sempre tem que estabelecer a motivação, né? Por que que eu pratico a ética moral? Para evitar o sofrimento em mim e nos outros. Eu não quero mais isso. Eu quero transcender o sofrimento. Eu quero ter clareza na minha mente. E aí, a gente vai lembrar também que muitos mestres em muitas linhagens, não só no budismo tibetano, no Theravada, no Mahayana chinês, no Zen japonês, eles vão trazer para nós assim, ó, você tem que olhar o budismo de três maneiras. Ele tem Sila, Samadhi e Panya, ou Prajna. Sila é a moralidade. Samadhi é a concentração meditativa. E Panya, ou Prajna, é a sabedoria, o discernimento. São esses três, vamos dizer assim, pilares do budismo. Não adianta só eu ficar buscando a visão, a sabedoria, se eu não tiver meditação, se eu não tiver calma na mente. Eu não vou nem conseguir acessar a sutileza daqueles ensinamentos. Não vou ter uma realização daquilo. Então, a meditação é como se fosse um pré-requisito para a sabedoria. E para eu poder meditar, se eu estiver confuso, complicado, queimando em raiva, brigando com todo mundo, muito difícil que eu consiga sentar e ter uma mente calma. Vocês entendem? Então, a ética moral, ela é um pré-requisito para uma boa meditação. Porque daí, se eu pacifiquei as relações do meu entorno, é mais fácil, a hora que eu for sentar, não ficar vindo aquele turbilhão de pensamentos e emoções. Não é verdade isso? Está fazendo sentido o que nós estamos falando? Tudo bem? Quem ainda não dormiu? Beleza? Uhum. Eu ainda não dormi também. Tá bem, né? Então, nós vamos ler aqui o trechinho do capítulo. Uma coisa importante, a gente sempre retomar lá no início, lá o Kempo, né, que traduziu Gyaltsen, Kempo Koncho Gyaltsen Rinpoche, que traduziu do tibetano para o inglês o texto do Ornamento da Preciosa Liberação do Gampopa, ele fez uma sinopse ali no comecinho. Então, eu vou dar uma lidinha nela. Sempre é bom que a gente possa olhar ali, porque ele também dá um direcionamento para o nosso estudo, né? Então, a perfeição da ética moral. Vou ler na página 55 rapidinho. Esse aqui são três ou quatro parágrafos, geralmente, que ele faz. Depois a gente vai para o texto em si. A ética moral é um dos treinamentos mais importantes para todos os praticantes. Trata-se da técnica para desenvolver disciplina física, verbal e mental, a fim de evitar as propensões inveteradas do samsara e canalizar a atenção para a iluminação. Isso gera uma oportunidade maior de realizar o Mahamudra, ou seja, o reconhecimento da nossa verdadeira natureza. Como o Mahamudra é o resultado da completa perfeição da purificação, quanto mais pura for a disciplina, maior será a clareza mental. Essa clareza e talidade da mente, ou seja, a mente em seu estado mais natural, são o significado do Mahamudra. Além disso, quando clareza e harmonia se encontram na mente, surge a moralidade pura. Como uma criança em crescimento, a mente deve inicialmente ser protegida das circunstâncias ameaçadoras e perigosas. Mais tarde, após receber educação e desenvolver todas as credenciais acadêmicas necessárias, podemos ser úteis e prestar serviços à sociedade. Da mesma forma, enquanto estiverem em um estado mental frágil e não treinado, sejam cautelosos e protejam a mente dos pensamentos e ações não virtuosos. Protejam a mente como com as cercas dos diferentes votos.
Então, após receberem muitos ensinamentos dos veículos dos ouvintes e dos bodhisattvas, treinem a mente adequadamente, fortalecendo-a em compaixão e sabedoria. Finalmente, sobre este apoio, manifestem o verdadeiro benefício aos seres sencientes e se esforcem para liberá-los do sofrimento e estabelecê-los no estado de iluminação. Para os praticantes de todos os níveis, a atenção mental e a consciência da ética moral são cruciais. Quando mantemos a ética moral da disciplina adequadamente, tornamos-nos um exemplo que inspira outras pessoas a seguirem o caminho para a iluminação. Na verdade, o que define se alguém é um bom praticante ou não é o modo como ele sustenta os diferentes tipos de votos. Os votos do Vinaya, dos Bodhisattvas e do mantra secreto Vajrayana compartilham dos mesmos pontos essenciais: evitar as causas do samsara, atingir a iluminação por meio do treinamento da própria mente e beneficiar os seres sencientes. Então, esse é o resumo do Kempo, né? Sinopse dele. É bem importante isso, né, que a gente colocou. Então, a moralidade, ela não é a moralidade judaico-cristã que no Ocidente ela vem às vezes permeada com uma visão vitoriana da moralidade, né? Que a gente já falou que é uma moralidade imposta, alguma coisa assim, como se fosse assim, é feio fazer isso na frente dos outros. Então você deve se comportar, mesmo que por dentro você está todo, né, torto. Então o que que a gente tem que fazer? A gente vai se relacionar com a moralidade de uma maneira positiva. Vocês vão lembrar lá do Renato Russo cantando Disciplina é liberdade. Não é isso? Por que que é isso, então? Se eu for olhar a disciplina como uma coisa que é imposta, como uma coisa negativa, como um fardo, como uma austeridade, eu vou ver ela como uma forma negativa, ruim. Não vai ser bom para o meu fluxo mental, vocês entendem? É melhor eu pegar esse conceito, essa forma de me relacionar e ver de uma forma positiva. A disciplina é positiva. É bom que uma criança aprenda a ler, a escrever. Ela precisa de uma disciplina, ela tem um treinamento. Quando a gente vai aprender um instrumento, a gente tem uma disciplina, tem um treinamento. Qualquer coisa, vai aprender uma língua, vai aprender, né, o que for, um esporte. Então, a mesma coisa para o budismo. O budismo é um treinamento para a mente. Então, eu preciso de uma disciplina. E disciplina não precisa ver com um fardo, uma coisa pesada. Pode ser uma coisa boa, como a gente tomar banho num dia, nesses dias de calor. Pode ser visto como uma disciplina, mas pode ser visto como uma bênção. Que maravilha que eu posso tomar um banho que tem água encanada em casa, entendeu? Eu me refresco. É a mesma coisa. Que maravilha que eu posso sentar e meditar 5, 10, 15 minutos por dia. É uma disciplina e uma higiene mental. E aí eu vejo a disciplina como uma forma positiva, é liberdade, lá da canção, lá, tá? Ao mesmo tempo, daí eu já preciso colocar o antídoto nisso. Se eu me apegar à disciplina, eu vou poder me construir como o praticante perfeito, puro. Vocês já sabem disso, que a gente já falou nos outros encontros, né? Agora vamos falar de novo. Então, não adianta também eu me construir dentro desse caminho da pureza, de superioridade, que muitas pessoas que trilham o caminho espiritual em suas diversas matizes, treinamentos, né, em várias religiões, elas se sentem superiores, porque elas seguem uma disciplina. Daí é ruim, porque eu maculo aquela prática. Tá dando para entender isso, gente? Então não é por orgulho que eu pratico a ética moral. É por lucidez, eu pratico aquilo por compaixão a mim e aos outros no meu entorno, né? Quanto mais uma pessoa está livre dos seus condicionamentos, como ele falou ali, né? Das suas propulsões inveteradas, que a pessoa fica, ela responde, é muito responsiva a tudo. Então, essa pessoa, gera mais sofrimento e complicação no entorno, e não está livre, né? Então, a disciplina vai ajudar a gente a segurar isso. É igual fazer shamatha. Eu preciso de um foco, eu preciso de uma âncora, algo que eu me apoio.
E aquilo me dá uma estabilidade. E aí eu não fico preso, correndo atrás de um monte de pensamentos sendo catapultado para o referente do pensamento. O pensamento surge, eu já entro naquela história, entro naquela bolha, esqueço que tem um corpo, esqueço que eu estava meditando, começo a habitar aquele universo mental que a gente chama de bolha, né? Um loca. Então, a disciplina vai me trazer de volta. E a mesma coisa de Shamatha vai ser a ética moral no meu dia a dia. Porque eu posso, no encontro com as pessoas, no encontro no trabalho, na família, onde for, nas situações, ser dragado para uma bolha, um loca, uma paisagem que é sutil. E a disciplina vai me trazer de volta. Não, o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou nessa atividade? Por que que eu estou engajado nisso? Isso que eu estou fazendo é uma atividade significativa ou não? E aí a minha motivação volta. E aí isso é uma ética moral. Tá fazendo sentido isso, gente? Alguém tem algum comentário? Sim, Gabriel, eu queria perguntar Pode falar, se Dani. a ética moral, se ela tem a ver com as 10 ações não virtuosas. Certeza. Então, a maneira que a gente vai pautar para nós o referencial, lembra? Tem o Pancasila lá que a gente vai olhar, né? Os votos. Todas as pessoas que quiserem entrar no caminho budista, na perspectiva, a gente vai evitar, né? Não matar, não roubar, não praticar sexo impróprio, não mentir ou usar a fala de uma forma negativa e não se intoxicar. Esses 5 votos básicos, vamos dizer assim, né? Intoxicar não é só droga, né? Lícita ou ilícita, mas como a gente já comentou, é ficar preso em séries, ficar, né, lendo coisas que podem fazer mal, que te aumenta a emoção perturbadora, o que for, vendo notícia, tudo isso são intoxicantes, né? Se você não tiver clareza na sua mente. E aí as 10 ações não virtuosas, elas são como a gente pautar, que a gente vai evitar. Lembra, né? 3 ações de corpo: não matar, não roubar, não praticar sexo impróprio. O que que é praticar sexo impróprio? Aquilo que agride a nós e aos outros, né? Tudo que fizer sofrimento para nós e para os outros. Daí 4 ações de fala: não mentir, não fazer uma fala rude, né? Agressiva, hostil, não falar de forma inútil, tipo conduzir a pessoa para um lero-lero, né? Coisa à toa, vamos dizer assim, uma fala que não leva a lugar nenhum. E depois também não criar intriga, né? Não criar cisão, confusão, né? Falar de uma outra pessoa, né? A fofoca. Essas são as 4 de fala. E depois 3 de mente, que a gente não vai evitar usar a nossa mente com uma má vontade. E aí vão ser os 3 venenos, né? Da roda da vida: apego, aversão e ignorância, né? A heresia que a gente fala é sustentar visões negativas que gerem sofrimento. É isso, né? Isso é uma das ações negativas de mente, né? Depois a aquisitividade ou a ganância, né? A atividade incessante de você querer alguma coisa, o desejo, né? E depois a gente vai ter a ignorância, que é quando a gente está preso naquela identidade, né? Uma fixação. Evitando esses 10 ações negativas, a gente já vai facilitar muito o nosso caminho espiritual, que a gente vai diminuir demais o impacto que a gente causa nos outros seres. Daí, para nós, a vida vai ficar mais leve. E essa disciplina se torna útil no caminho espiritual, que daí eu vou conseguir passar para o próximo passo, como eu falei, né? Shila, que é a moralidade, vai para Samadhi, que é poder sentar em meditação. Da meditação aprofundada, ela vai começar a surgir Vipassana, que vai ser essa visão especial, a clareza da natureza dos fenômenos, né? Isso tudo tem que estar sempre permeado por Bodhicitta, que é o espírito do despertar, essa aspiração de levar os seres à liberação. A gente vai alcançar a liberação e a gente vai tentar conduzir os seres também para se liberarem, até perceber que não tem uma dualidade entre nós e os outros, né? Tá bom, Dani?
Tá, eu queria perguntar mais uma coisa. Falar. Eu entendi que ele fala que é como se fosse uma sequência, né? A generosidade, depois a moralidade, paciência. Mas se, pelo que eu entendi também lendo que a moralidade é como se fosse a base, a fundação, ela não teria que vir antes da generosidade? Não consigo entender por que que ela não vem antes da generosidade. Eu acho que poderia ir também, sabe? Não é uma coisa que é estanque, sabe? Não é uma coisa fixa, cristalizada, que deve ser assim, é só nessa sequência e não tem saída. Não. Eu acho que a gente vai aprendendo e vai praticando todas as seis perfeições, né? Mais ou menos de uma forma cíclica, talvez numa espiral assim, né? A gente vai aprofundando e compreendendo melhor. A generosidade é porque as pessoas, pode ser que uma pessoa seja generosa de uma maneira parcial, e não necessariamente ela tenha uma ética clara na mente dela, entende? Então talvez seja mais fácil para as pessoas serem generosas com os filhos, com os pais, com as pessoas que ela amam, mas não necessariamente elas têm uma ética que vai ser equânime, vai dar uma equidade para com todos os seres, né? Essa igualdade de ânimo. Talvez ela não tenha isso, mas ela tem uma generosidade para com as pessoas queridas. E isso é positivo, né? No sentido relativo, convencional, ela vai ajudar alguém. Mas só que a ética é como se fosse assim, agora eu vou precisar aumentar meu leque, meu olhar, vai ter que englobar todos os seres. E a ética não deve ser alguma coisa que eu imponho ao outro. Ah, então você deveria ser assim, né, que a gente falou. Então, a ética é um treinamento da nossa mente. Eu olho para as minhas rusgas, eu olho para a minha dificuldade e eu me vejo no espelho. Daí o espelho está sujo, né? Lembra que a gente comentou lá? Quando eu vejo que o meu rosto está sujo, eu olho no espelho, parece que é o espelho que está sujo. O problema é o espelho. Isso é o que a maioria dos seres fazem, projetam nos outros as suas próprias dificuldades. A gente não vai fazer isso. A ética moral vai falar: olhe para a sua própria mente. Nosso treinamento é esse. E não é uma questão de gerar culpa também. Tá bom, pessoal? É uma questão de olhar com sabedoria, com lucidez, com clareza, honestidade. Você deve ser franco consigo mesmo. Eu tenho essas dificuldades, está tudo bem, mas eu tenho qualidades. Eu quero passar agora em diante, olhar minha mente como um jardim, irrigar as sementes positivas e remover as sementes negativas. E esse vai ser o meu treino, esse é o Lojong, treino da mente, né? Tá certo, gente? Então não precisa, acho que, ser nessa sequência, mas essa sequência ela tem uma lógica também, por isso que é colocada assim, né? Por isso que a sabedoria fica no final. Também é dito isso, né? Tem seis perfeições, as cinco primeiras são como rios que se juntam e desembocam no oceano da sabedoria. Então tem essa visão também. A sabedoria é como se fosse o ápice, né? Onde vai desembocar todas essas práticas, né? Nós estamos tendo uma visão de prática disso, né? Da generosidade, moralidade, da paz, da energia constante, da concentração e depois da sabedoria. Até o momento que vá na perfeição, a gente vai purificar, a gente vai tentar aprofundar ao máximo para que aquilo seja uma realização, como a gente vê no Dalai Lama, no Lama, nos outros mestres, porque já está em nós. É como se fosse, são qualidades intrínsecas da natureza da mente, né? Aquilo já está em nós, só que está obscurecido pelos padrões condicionados, pelas nossas fixações. Então, eles mostram para nós aquilo que a gente já tem, e na verdade aquilo que a gente já é. Então, é como se a gente estivesse praticando o que nós já somos. Então, vamos lá. Daí, o que que ele vai fazer, então? Ele vai tentar colocar para nós contemplações para a gente ver se vale a pena praticar a ética moral ou não. Ele vai mostrar isso, vamos fazer reflexões agora. No livro é página 261 e no PDF, deixa eu achar aqui. PDF é página 138.
sei se vocês querem que eu compartilhe aqui o PDF ou tá tudo bem? Vocês preferem compartilhe? Acho que não precisa. Por mim não precisa. Precisa? Tá Eu, tranquilo? tô com ele aberto aqui também, não precisa. Isso, quem precisar pegar, daí tem lá então. Tá bom? Muito bem. Mesmo conquistando riquezas por meio da generosidade, aquele que falhar na ética moral cairá nos reinos inferiores. Então, aqui a pessoa já tem a base lá da vida humana preciosa. Lembra dos quatro pensamentos que transformam a mente? Vida humana preciosa, o karma, o sofrimento e a impermanência, né? Então, aqui ele já vai perceber o que que é o karma? É ação e reação. Aquilo que eu vou plantar é o que eu vou colher, não é diferente. E aí ele vai mostrar, então, se eu praticar generosidade, vai naturalmente aquilo vai retornar como prosperidade para mim. Porém, eu tenho que perceber por que que eu estou praticando isso. Eu tenho que praticar com uma motivação pura. E além dessa motivação, vai ter que entrar a questão da moralidade. Não é só generosidade, né? Aí ele vai dando muitos exemplos para nós aqui, né? Ele vai evitar os renascimentos inferiores. Ele vai mostrar, então, todas as qualidades positivas crescem no campo da ética moral, pode-se desfrutar do resultado incessantemente. Então, a gente vai precisar da ética para que as outras, a paciência surja, né? As outras que nós vamos olhar agora, a concentração, a perseverança. E aí ele vai como se estivesse assim, louvando, né? Ele está aclamando a ética moral. Aí eu vou lá na página 263 para mim, deixa eu ver para vocês onde é que vocês estão aqui. Quando ele vai falar da definição, o segundo tópico do PDF. Final da página 139. Deve-se compreender que a definição da ética moral é apresentada por quatro qualidades. Quais são essas quatro? Receber preceitos de outros de forma perfeita, possuir motivação pura, renovar a prática se ela declinar, e possuir atenção mental plena e respeito para que a prática não decline. Então, assim, ó, receber preceitos de outros de forma perfeita. Então, a gente ouviu o Lama, a gente ouviu os ensinamentos, né? A gente recebeu isso. Daí a gente vai ter uma motivação pura. Não é perfeito, mas a gente vai cada vez refinando a nossa motivação. E ele mesmo já coloca que vai dar problema, que não é fácil a gente praticar a ética. E vai dar treta, vamos dizer assim, para nós mesmos e para os outros que estão no entorno. Porque depois ele fala, renovar a prática se ela declinar. Quer dizer, se ele já coloca essa possibilidade, quer dizer que pode acontecer com a maioria dos praticantes, é isso. E somos nós. Ela vai declinar. Vai chegar uma hora que ele fala, pô, não aguento mais isso, cara. Putz, chega, só comigo. Parece que quanto mais eu rezo, mais me aparece assombração. Não é assim que as pessoas falam? É quando você está treinando no caminho espiritual, parece que está ficando mais difícil. Porque às vezes aparecem situações e mesmo internamente que a gente não observava, a gente não via, de tão superficial que eu me relacionava com o meu próprio fluxo mental. Entendeu, gente? Às vezes não é uma coisa fácil, é como se fosse para uma árvore crescer e dar flores e frutos, ela precisa aumentar suas raízes. Então a raiz vai aprofundar. Então, nós vamos olhar as profundezas de nós mesmos e nem sempre são só flores. Tem situações desafiadoras. É natural isso, né? E depois aqui, possuir a atenção mental plena e respeito para que a prática não decline. Então, que a gente contemple muitas vezes. É bom você conviver com pessoas virtuosas que valorizam a ética. Não é bom, essas pessoas não têm uma fragrância, não têm algo que inspiram a gente. É a mesma coisa, então a gente se torna esse tipo de pessoa na vida dos outros.
Você não deve, como a gente já falou, né? O eco-chato, o bonzinho, o budista, politicamente correto, vegetariano, faz yoga, assim por diante. Não é isso, porque isso é uma identidade também fixada do materialismo espiritual que faz mal, ela pode ser tóxica para você e para os outros. Mas você deve ter uma espontaneidade que leve em consideração aquilo que a gente valoriza. E a ética moral é uma delas. Como a gente comentou, no Ocidente, a gente pode ter um pneumologista que fuma 2 maços por dia. Posso ter um professor de ética que é altamente corrupto. Para a prática do budismo, não tem isso. A gente pratica aquilo que a gente está aprendendo. Então, essa semana nós vamos procurar praticar isso. Vamos olhar aonde eu posso ser ético. O que que é ser ético? Alguém quer trazer algum exemplo? Ou o que que pensa? Vocês tinham essa visão, pode falar, É Igor. ser justo? Uma Para coisa ser assim? justo, justiça é uma coisa, é uma palavra boa, né? Aham. Pode ser quando ela. Achei interessante o exemplo que você deu de quando a casa está pegando fogo, a gente não joga mais gasolina. E o que eu percebo é que às vezes dá vontade de jogar mais gasolina, né? Então isso que é interessante. Então é uma experiência de como se fosse uma limitação, né? Que você mesmo se impõe, né? Para se proteger, né? Então essa. Às vezes me vem assim a ética como nesse aspecto assim, né? Me coloco num quadradinho e daquilo vai dar uns frutos mais interessantes. Aquela coisa, Igor, sabe? Se você pode estar bravo, cara, com raiva, e aí você vai usar um antídoto para evitar, porque você sabe que a raiva, ela pode reverberar e fazer mal para muita gente, não só para nós, mas para os outros que estão no entorno. E às vezes, cara, e tomar um banho gelado é o que resolve. E caminhar na natureza, correr 10 quilômetros, o que for possível, de meio hábil, a gente vai aplicar. Isso é ética também. Eu me lembrei agora de uma imagem do Thich Nhat Hanh, hora que você estava falando, Egon, e assim, ele fala, a gente tá, às vezes tá tão cheio de sofrimento dentro, que às vezes a gente vai supurar aquilo, como se fosse assim, tem que pôr para fora, a gente vai colocar como se fosse assim, sabe, um abscesso que está colocando pus para fora. E a ética é como se você fosse cuidar daquilo, ao invés de espirrar nos outros, você vai cuidar daquela ferida que está mal. É isso mesmo. É uma imagem impactante também, né? É, muito bem, vamos seguindo então. Depois ele vai colocar lá, né, ética moral. Ele fala que a gente não deve manter a ética moral com uma motivação distorcida, né, para ter um renascimento superior, para ter riquezas e assim por diante. Depois ele vai, o Shantideva, né, ele cita o Shantideva, que é esse grande sábio indiano do século sétimo, que teve em Nalanda e que ele manifestou, né, o Bodhicharyavatara, que é o guia para o Bodhisattva, né, o caminho do Bodhisattva, e ele vai, assim, destrinchar, né, ele vai secar cada tópico ali, vocês vão olhar na parte 4 características de cada classificação, depois vocês leiam lá a ética moral incomum. Então ele vai lá, né, o que que é que a gente deve evitar? Então, roubar as portas das 3 joias é uma falha raiz. Proibir o Dharma precioso. O sábio disse que essa é a segunda falha raiz. Segurar pelo manto, ele vai dar uns detalhes ali, tá vendo? Sustentar visões errôneas, cometer crimes hediondos, destruir cidades. Aí ele vai falando várias coisas. Expressar a vacuidade para aqueles que não estão totalmente treinados. Então, aqui é quando a gente vai querer dar caviar para um bebezinho de 2 meses. Então, um bebezinho de 2 meses é o leitinho da mamãe, entendeu? Então, o que que a gente tem que oferecer para cada pessoa no seu ponto? Que aí vem muita sabedoria do espelho para nós. Isso é uma ética moral também, sabe, gente? Às vezes
a gente quer compartilhar algum tipo de ensinamento que a gente aprendeu, a gente tem que ter essa abertura. A gente fala competência cultural, que é entender o outro no mundo dele. Eu tenho que perceber os referenciais que a pessoa está operando, porque daí eu vou falar na linguagem dela. Se eu não fizer isso, vai ser mais complicado. Daí vai ser isso. Então, oferecer a vacuidade para quem vai gerar mais confusão, sofrimento, né? Não tem porquê, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é bem interessante. Manter a crença de que o caminho do treinamento não dissipará as emoções aflitivas do desejo, assim por diante, e influenciar outras pessoas dessa forma. Ou seja, que a gente tenha clareza, não tenha um potencial cortado. E o caminho do budismo nos leva à liberação. Aliás, essa é a terceira nova verdade, né? Lembra? A verdade do sofrimento é a primeira, as causas do sofrimento é a segunda, a cessação do sofrimento é a terceira, e o caminho que leva à cessação, que é o nobre caminho óbvio, é a quarta. Então eu preciso ter clareza isso. É possível cessar o sofrimento? A liberação é possível? Se eu começar a falar, não, não é possível, olha como é que está o mundo, olha os governantes, olha as pessoas, está todo mundo ensandecido, que loucura. Daí vocês estão vendo como eu estou arrastando a pessoa de uma maneira negativa com quem eu estou conversando? Se eu realmente confio no caminho que eu estou trilhando e eu estou aplicando o treinamento ao meu próprio fluxo mental, eu tenho que ver, mesmo que sejam liberações pequenas. Todos nós já tivemos fagulhas assim, que já liberou alguma coisa que antes fazia mal para nós e para os outros. A gente não teve micro liberações em nós, de apegos, de fixações, não é? Olha lá, expressar as próprias qualidades positivas, postar no Instagram para conquistar riquezas, honras, elogios e abusar de outras pessoas. Então, sempre a gente procura ter conteúdos, ou seja, para adorar a nossa pílula, não é isso? Daí, isso aqui não é visto de uma forma positiva. Aí ele vai colocando várias coisas lá. Interromper alguém em meditação de permanência serena. Eu já fiz isso algumas vezes lá com o Ângelo, lá em volta do templo. Acho que eu já incomodei todo mundo lá. Tomar as provisões de um praticante em retiro e oferecê-las a alguém que faz orações. Aí ele vai dizendo várias coisas, né? Louvar a si mesmo e abusar dos outros por apego a riquezas e honra. Não oferecer o Dharma e riquezas por avareza, aqueles que estão sofrendo e sem proteção. Punir raivosamente outra pessoa não aceitando suas desculpas. Evitar o veículo Mahayana e oferecer ensinamentos falsos. Ensinamentos falsos é assim, gente, ó. É como se fosse uma cultura popular. Sabe assim, ó, quando eu sou bonzinho, todo mundo monta em cima e abusa de mim, sabe assim? O melhor mesmo é você levar vantagem, entendeu? Você tem que pisar nos outros, subir, você que tem que crescer, sabe isso? Então são visões usuais, vamos dizer assim, convencionais, né? Daí tem coisas bonitas aqui também, que ele vai para essa poesia que ele está dizendo para nós, né? Lá, a ética moral da acumulação de virtudes, né? Então, manter e sustentar a moralidade dos bodhisattvas, que ele faz o voto de Bodhicitta, fazer esforços alegremente para ouvir, contemplar e meditar, oferecer serviços e honrar todos os professores, ajudar e cuidar de pessoas doentes, oferecer corretamente e proclamar as qualidades positivas, regozijar-se com a paciência e mérito dos outros, ter paciência quando os outros o olharem como inferior, dedicar a virtude para a iluminação e fazer prece de aspiração, fazer oferendas três joias, esforços pelos ensinamentos virtuosos, sustentar uma introspecção, relembrar o treinamento de Bodhisattvas, proteger o treinamento de Bodhisattva com consciência vigilante. Tudo isso, está vendo? São treinamento, né? Isso é disciplina, isso é ética moral. Proteger todas as portas dos sentidos e comer moderadamente. Isso, às vezes a gente vai nas pizzadas da vida, né? Daí esquece isso. Esforçar-se na prática da meditação, não dormindo cedo demais à noite ou até tarde de manhã. Seguir mestres espirituais e pessoas autenticamente santas.
Santo às vezes é uma palavra pesada, né? Mas se você tiver um amigo espiritual, é um Kalyana Mitra, alguém que você confia, que você se inspira, excelente, né? Investigar seus próprios erros e purificá-los. Tá vendo? Eu não estou procurando o erro do Trump, do Putin, de seja quem for, entendeu? Eu estou olhando o meu erro. Não importa a esposa, o chefe, né, a pessoa, que seja o que você achar que aquilo é ruim, né? O extremista, qualquer coisa. Eu vou olhar no próprio fluxo mental, que é onde eu consigo acessar. Eu não consigo mudar o outro. Vamos ter que abandonar isso. Esse desejo de controle pela situação, controle, né? Deseja controlar como é que os outros vão responder, como é que os outros vão agir, né? Eu só vou controlar e observar e lidar com o meu próprio fluxo mental. É onde eu consigo manejar, né? Praticar essas qualidades positivas, protegendo-as e ampliando-as. Isso é chamado de ética moral, acumulação de virtudes. Então, vocês estão vendo como isso é bonito? Isso é fragrância para nós, isso é nutrição. A gente se sente inspirado, não é verdade? Que a gente possa aplicar isso na nossa vida. Hum. Depois, olha lá, agora na ética moral de beneficiar os seres sencientes. Letra C. Apoiar atividades significativas. Cara, o que que você faz na tua vida que você sente que é significativo? Apoie essas atividades. Então a gente apoia a horta orgânica do Sukhavati. Isso é uma atividade, é legal, é uma atividade significativa. Ah, eu apoio a biblioteca pública que tem aqui perto da minha casa, então eu vou ajudar lá, como for. Ah, o que você sentir que é bom, e aquilo faz sentido. Então apoie isso. Isso é também prática de virtude, de ética moral, né? Dissipar o sofrimento dos seres sencientes que estão sofrendo. Então, aqui eu sempre vou lembrar, as pessoas estão enlouquecidas com a velocidade alucinante do capitalismo, não é verdade? Elas não estão super aceleradas, super demandadas. Então, se você conseguir oferecer 5 ou 10 minutos do seu tempo precioso, como alguém que está despido dos seus referenciais e está aberto, de coração aberto, quentinho para o outro, isso é uma forma de a gente dissipar o sofrimento do outro. A pessoa se sente mais calma na hora. É direto isso. Senta do lado de alguém, pode ser conhecido ou não, e respira. Esteja calmo. Faz um meta-bhavana. Se a pessoa quiser falar, ouve ela de coração. Não tenta arrastar ela para o seu mundo ou para as suas verdades. Deixa ela no mundo dela, mas abre espaço para ela respirar. É como se fosse a natureza primordial respirando dentro da bolha. O outro está cheio de verdades, cheio de urgências, cheio de objetivos e metas e tem que cumprir aquilo, prazos e assim por diante. Você não tem nada para fazer, você senta do lado do outro e ouve ele. 5, 10 minutos de coração sem querer falar nada, sem querer convencer o outro de fazer coisa alguma, nem de meditar, nada. Então, seja uma presença aberta, compassiva, receptiva. Essa escuta compassiva, o outro se sente acolhido, e isso já é um alívio. A gente já sentiu isso também para conosco mesmo, né? Alguém que fez isso por nós, né? Mostrar os métodos para aqueles que não conhecem. Bom, a pessoa tem interesse, aí você vai conversar com ela, se ela quiser mesmo, você pode ensinar coisas básicas, né? A gente vai uma técnica de relaxamento, né? Fazer coisas simples, assim, como Lama fazia com os adolescentes que iam visitar o rodeio bonito, chegavam cheios de energia e eles nunca iam conseguir sentar para meditar. Ele andava lá, não sei quantos quilômetros, mais de uma hora, subia, descia a montanha no meio do mar, depois entrava na cachoeira, daí a hora que os adolescentes estavam calmos, aí eles podiam sentar e meditar, ouvir sobre alguma outra coisa. Então, usar meios hábeis para os seres onde eles estão.
e faz sentido para eles, né? Então, oferecer coisas necessárias àqueles que não as possuem, recordar a bondade dos outros e retribuí-la, fazer provisões para receber discípulos na comunidade do Dharma. Então, quando a gente está lá na Sukhavati e a gente oferece uma bolachinha lá, deixa lá no templo, lá no refeitório, ou compra um chá e deixa lá no SEB, em Joinville, onde a gente estiver, você vai lá e você é uma forma de receber alguém que está sedento por algo diferente. E aí, quando a gente faz isso, de oferecer um chá, uma bolacha, uma almofada, um ambiente agradável, sabe, harmônico, o Feng Shui está fluindo ali, então é bom, a pessoa se sente bem. Então, isso também é ética, é prática, né? Fazer com que os outros se inspirem com os ensinamentos. A gente se sente tocado, é como se fosse um testemunho nosso, assim, o ensinamento mudou a minha vida. Depois que eu conheci o Buda, tudo mudou. Não é assim? Ai, ai. Depois que eu conheci o Lama, minha vida mudou. Ai, ai. Então é isso, incitar confiança, fé. E aí é uma forma da pessoa praticar, ela vai se engajar naquela conduta, né? Então, assim, para mim tá bonito o texto. Se vocês quiserem ver, às vezes é mais poesia do que alguma coisa assim de raciocinar, né? A gente está olhando junto, contemplando, mas é muito bom que a gente leia aquilo e tente, lembra, fazer o método do pensar, contemplar e repousar. O pensar é a leitura. Vocês leiam. Contemplar, daí vocês evoquem exemplos do dia a dia, com vocês ou com as outras pessoas que convivem. E depois, o repousar vocês soltam, né? Vou ler um outro trechinho aqui também que eu achei bonito. Ao conversar, daí ele vai falar do corpo, da fala e da mente, né? Ele vai falar de como é que você deve se sentar, como você deve comer, como é que você deve se mover. Ele vai dando orientações, assim, né? Não precisa ser rígido, né? Não pode ser uma coisa que vai gerar uma neura, assim, né? Não, são diretrizes, vamos dizer assim, né? Direcionamentos, assim. O mais importante é não ficar preso ao condicionamento do fluxo mental, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui que eu vou ler esse trechinho das ações impuras da mente. Ele vai falar lá. Maitreya, os bodhisattvas deveriam investigar e compreender que o apego ao ganho e honra produzirá desejo. Deve-se compreender que ganho e honra produzirão ódio. Deve-se compreender que ganho e honra produzirão ignorância. E ele vai dizendo as várias coisas que vão surgindo, né? Então, isso daqui é como se fossem as 8 preocupações mundanas. E a gente fica preso naquilo. Então, a gente não deve também manchar a nossa prática com as 8 preocupações mundanas. Lembra quais são lá? Gostar de ganhar, não gostar de perder, desejar ser famoso, não gostar de ser ignorado. Daí eu posto alguma coisa, eu quero que muitas pessoas curtam aquilo. Então, aquilo que eu faço, eu quero ser reconhecido. Então, isso tudo, o próprio Maitreya, ele conta no Surangama, e ele tinha isso quando ele era um noviço, quando ele encontrou o primeiro Buda, lá que ele serviu a incontáveis Budas em muitos éons. Ele tomou o voto e ele sentiu que ele tinha isso, que ele queria ter honra, ele queria ser honrado, ele queria ter, assim, ter reconhecimento. Sabe quando a gente quer ser amado, quer que os outros valorizem a gente? Então ele conta que ele tem isso e daí ele praticou profundamente por muitas vidas para poder se liberar até que aquilo tivesse sumido e não deixado rastro nenhum, né? Então a gente superar, isso é um treinamento para nós, né? O nosso apego às 8 preocupações mundanas. Gostar de ganhar, não gostar de perder, desejar ser famoso, não gostar de ser ignorado, gostar de ser feliz, não gostar de ser infeliz, e depois gostar de ser elogiado, não gostar de ser criticado. Então isso é outra coisa, a gente tem que ser como, isso é a instrução dos mestres tibetanos, é como um cadáver, independente se a pessoa vai, independentemente se a pessoa te critica ou se ela elogia, você segue a tua consciência, aquilo que você vai fazer.
Porque elogio e crítica é totalmente pueril e fugaz, aquilo muda. A pessoa muda de partido, muda de ideia, muda de humor e ela já passa a te criticar ou te elogiar. Então a gente não fica mais preso isso como referencial para a nossa vida, né? Muito bem, pessoal, já estamos concluindo aqui. Ele fala uma coisa bonita aqui também, que assim, ao conversar, eu deveria falar com o meu coração e sobre o que é relevante, tornando o significado claro e a fala agradável. Eu não deveria falar motivado por desejo ou raiva, mas sim em um tom gentil e com moderação. Então, cada coisa que a gente faça, a gente se lembre da nossa motivação, que seja benéfico para os outros. Esse é o nosso treino de ética moral. Vocês vejam que não é uma coisa assim negativa, pejorativa, de culpa, né, de silício, assim, né, de austeridade. Não é isso. É uma coisa de você conter o sofrimento, evitar que aquilo gere mais prejuízo, né, reverbere de forma negativa nos outros. E também leva a uma liberdade para nós. Por isso que disciplina é liberdade lá do Renato Russo. Se você tiver uma mente disciplinada, você tem liberdade para fazer aquilo que é necessário. Você imagina uma mente clara, calma, e você pode repousar ela em algum assunto que você vai estudar. Isso é liberdade. Eu tenho liberdade de poder olhar e usar minha mente de uma forma funcional, vamos dizer assim. Minha mente não é perturbada e vai correr para um lado para o outro. Eu tenho que correr atrás dela como um cavalo selvagem, né? Sempre que a gente falar de mente, é o processo cognitivo junto, associado com a energia. Eu tenho que olhar a energia também. Não pode ficar só a questão teórica, discursiva, porque é aquilo que a gente já falou, não adianta a gente ter, né, a erudição, compreensão superficial, intelectual dos ensinamentos. Tem que trazer energia junto. Tem que ser alguma coisa presencial, alguma coisa vivencial, né? Tá bom, gente? Então, nós estamos encerrando aqui. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Tudo bem? Tudo um, tudo duas. Muito bem. Então, eu espero que tenha sido útil, né? Essa contemplação, que a gente possa olhar para o nosso fluxo mental, para nós mesmos e ver o que que a gente entende como ética moral, o que que a gente sente que é bom aplicar e começar a testar, pôr no fogo da prática do nosso dia a dia. Testou, aquilo fez bem para você e para os outros, aí você segue aquele ensinamento, aquela prática, né? Tá bom? Isso é o controle de qualidade, né? E aí vamos fazer um pouquinho de silêncio agora e depois a gente faz a nossa dedicação. Mais uma vez encontre essa posição confortável, onde você se sinta repousando internamente, nesse momento livre de conceitos, ideias, apenas repouso. Deixe seu corpo bem relaxado e ao mesmo tempo a mente também. Solte todos os pensamentos, todos os raciocínios, nada a ser feito. Apenas um relaxamento profundo.
Vamos te enganar. Muito bem. Então a gente vai percebendo toda a paz, toda a tranquilidade, tudo aquilo que tenha sido benéfico gerado nesse nosso encontro, possa se expandir, que possa espalhar, possa irradiar benefício para os seres. Então nós vamos fazer a nossa dedicação com isso em mente. Eu vou compartilhar aqui então a parte final da sadhana. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Desejo auspicioso, neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Nós vamos, propositadamente, né, pelo nosso tema da ética moral, nós vamos ler os 8 versos que transformam a mente. E foi o texto que Sua Santidade Dalai Lama trouxe no Brasil em 2006 e contemplou, dizendo que era um texto muito importante que ele mesmo fazia prática todos os dias contemplando esse texto. Então, os 8 versos que transformam a mente, Lojong Sema, com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais precioso do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas, com todo respeito, considerá-las supremas do fundo do meu coração. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente e sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso muito difícil de achar. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa, ou a insultarem e caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda ajuda e felicidade por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim em sigilo todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. Vou aprender a manter essas práticas isenta das máculas das 8 preocupações mundanas, e ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. Então, as 8 preocupações mundanas: gostar de ser elogiado, não gostar de ser criticado, gostar de ser feliz, não gostar de ser infeliz, gostar de ganhar, não gostar de perder, desejar ser famoso, não gostar de ser ignorado. Aí nós vamos fazer a prece final para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. É grande tradição da Bhadi Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tritson Deltsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Em
Cho Sun Rin Lu Che Zang Ling Sa Sun Cha Ta Dru Ju Cho Sun Nam Lo Dang Mi Ra Du Sun Ge Le Cho. Muito bem, pessoal. Então, boa noite. Muita gratidão na participação de todos. A gente está sempre junto, nos inspirando, nos apoiando como sanga, né? É muito bom. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa Obrigada, noite. obrigada, Gabriel. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, boa noite. Tchau.